casa, quer pintar o seu AP. Então, antes de comprar, passe na Star Tintas. Os melhores preços e a linha completa das marcas Souvenir e Luxcolor você encontra aqui. Star Tintas, Nogueira Padilha 376, Vila Hortência. Ligue 3224-4840, porque você já sabe. Então, antes de comprar, passe na Star Tintas. Atenção para os horários de funcionamento das lojas do Paulistão. A loja do Paulistão da Rodoviária está aberta de segunda a sexta, das 7 às 20 horas, sábado das 7 às 21 horas e domingo das 7 às 13 horas. Já a loja do Paulistão da Avenida São Paulo opera de segunda a sábado das 7 às 21 horas e domingo das 7 às 18 horas. Faça suas compras com segurança e continue aproveitando as ofertas imbatíveis do Paulistão. A Band FM é bem melhor, porque toca tudo que eu gosto. E aí, moçada ligada na Band FM, aqui quem fala é o Jorge, e aqui quem fala é o Matheus. Jorge e Matheus é tudo de bom. Band FM. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar o WhatsApp 15 998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar. Você já pensou em arrumar seu carro e ainda ficar com dinheiro no bolso? A Comp Autopeças te ajuda. Parcele suas compras em até 10 vezes ou ainda adquira seu cartão de crédito Comp exclusivo com bandeira Visa Internacional. Nunca foi tão fácil deixar seu carro em dia. Anota aí, Avenida Paraguai 579 no Barcelona ou pelo nosso WhatsApp 159-9124-2433 e também na Zona Norte, Rua Atanásio Soares 1830 ou no WhatsApp 159-9711-7933 ou acesse autopeçascomp.com.br. Esta é a ZYM 645, Band FM Sorocaba 102,7. Jornal da Band. Jornalismo ágil em FM 102.7. Notícia em tempo real. Política, economia, esportes, Sorocaba, região e a prestação de serviço tão importante no seu dia a dia. Você participa. Aqui você tem voz. Começa agora o Jornal da Band. 18h03. Boa noite. Sexta-feira, dia 29 de maio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o Jornal da Band, sempre presente nos lugares onde os fatos são notícia. Prestação de serviço e informação no seu fim de tarde com nossa multiplataforma. Jornal da Band com áudio e vídeo pelo nosso novo app, pelo nosso novo site e também pelo Facebook da Band FM Sorocaba, em FM 102.7 para Sorocaba, para Votorantim e para toda a região metropolitana. Você participa, você tem voz, ouvinte repórter pelo WhatsApp 991153859. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. O mês de maio na Comp Autopeças todo dedicado às mães. Chapinha modeladora, R$ 79,90. Você pensou? A Comp tem. E GetSolve. GetSolve reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp 998622518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve. E Casa Grande, constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Confira agora os principais destaques de hoje. E o primeiro destaque vem do trânsito com a motorrepórter Adriana Fratini, direto do Centro de Controle Operacional da Urbis. Boa noite, Adriana. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Trânsito intenso com pontos de lentidão na zona norte de Sorocaba, Avenida Ipanema e Itabuvu, com trânsito bastante carregado neste momento.
E o destaque chega de Sorocaba com Adriano Castor. Adriano, você destaca Sorocaba e eu também já trago um outro destaque. A prefeita Jaqueline Coutinho vai conversar com a gente na edição de hoje. Claro, muito importante saber que Sorocaba é essa a partir do próximo dia 1º, a partir da próxima segunda-feira. Boa noite, Castor, o seu destaque. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Ainda estamos aguardando os números do coronavírus da cidade de Sorocaba, porém um decreto municipal autorizando a volta a atividades de templos religiosos foi publicado na data de hoje e isso nós antecipamos no Jornal da Band de ontem. Esses templos têm que ter pelo menos 2 horas de cerimônias e 30% da capacidade dos espaços. Claro, eu vou detalhar um pouco mais ainda hoje no Jornal da Band. Governo de São Paulo cede à pressão de prefeitos e divide região metropolitana em 5 micro-regiões. Hoje, o governador João Dória negou que a epidemia esteja descontrolada e foi além. Disse que não há risco de colapso no estado. O destaque, fechando a semana, passando a limpo a economia. Paulo Roberto Júnior. Boa noite, Paulinho. O seu destaque. Boa noite, Lucas. Boa noite, amigo ligado no Jornal da Band. Pois é, com a pandemia, o PIB brasileiro encolheu 1,5% no trimestre. Regride ao patamar de 2012. E este efeito meteoro da pandemia na economia deve derrubar o PIB a 10% no segundo trimestre e aumentar o desemprego no Brasil. O único setor que não sentiu os efeitos da pandemia é o agronegócio. Imposto de renda, a Receita já começou a pagar hoje as primeiras restituições de 2020. E o dólar fechou a semana em queda e a Bolsa fechando a semana em alta. Paulo Roberto Júnior, que comanda na noite de hoje, a partir das 8 horas, uma live quiz no Instagram da Band FM. Já virou moda o quiz da Band FM com o Paulo Roberto Júnior. Convidado de hoje, João Abelha, ex-goleiro, técnico de futebol, vai ter essa resenha especial e ainda no final tem aquele quiz feito pelo Paulo Roberto Júnior, compromisso marcado ao vivo com você às 8 horas da noite no nosso Instagram da Band FM Sorocaba. Anote aí, @Band FM Sorocaba. Ministro da Educação fica em silêncio durante depoimento sobre declaração contra o Supremo. Donald Trump anuncia rompimento dos Estados Unidos com a Organização Mundial da Saúde por atuação durante a pandemia. E volta a Moto Repórter Adriana Fratini. O destaque agora é do plantão policial. Policiais civis do 2º Distrito Policial de Sorocaba desarticularam uma quadrilha especializada em roubos à residência. Jornal da Band. A notícia sem lado. Tempo e temperatura. Às 18 horas e 8 minutos, informações do tempo que chegam no oferecimento de Protec. Você, síndico, devido ao momento em que estamos passando, deseja reduzir a taxa condominial e aumentar a segurança do seu condomínio? A Protec Portaria Remota pode ajudar. Protec Portaria Remota, uma empresa especializada, atendendo Sorocaba e também toda a região. Solicite uma apresentação online pelo site, é fácil. Anote aí, grupoprotec.com. grupoprotec.com. Protec com quê? Que de qualidade, ou entre em contato pelo telefone 3359-4142. Protec Portaria Remota. Desirê Brandes, final de semana chegando e os próximos dias a preocupação é com o tempo seco, com essa baixa umidade do ar. Boa noite, Desirê. Olá, Lucas. Muito boa noite. Boa noite também a todos. E o ar seco ainda comanda o tempo no estado de São Paulo, favorece o tempo firme. Também favorece a queda na umidade relativa do ar durante as tardes, portanto, atenção com a saúde, porque a umidade pode ficar abaixo dos 30% e este já é um valor prejudicial à saúde. Esse ar seco também é o responsável pelas madrugadas frias. Amanhã, o sábado, ainda vai começar com menos de 10 graus na região de Sorocaba e à tarde a temperatura já fica mais confortável, com a máxima em torno dos 24 a 25 graus. O domingo também vai ser de tempo firme, com sol, friozinho de manhã, mínima de 9 a 10 graus e máxima chegando até 25 graus no meio da tarde. Boa parte da semana que vem deve ser de tempo firme. No meio da próxima semana poderá até aumentar a quantidade de nuvens, mas se a chuva vier, será localizada e fraca. Desirê Brandt da Somar Meteorologia para a Rádio Band FM Sorocaba.
Sorocaba. E a estiagem castiga parte do Brasil. Gilberto Echauri. A produção de soja é a mais afetada pela estiagem, que já dura mais de 3 meses no Rio Grande do Sul. Foram 100 dias sem chover no estado durante o período de floração do grão, fazendo a quebra da safra passar dos 50%. As lavouras do milho, do feijão e a pecuária também sentem os efeitos do tempo seco desde dezembro no sul do país. Sem alimento para os animais, os produtores de leite, caso do presidente da Gadolando, Marcos Tang, também contam os prejuízos. Ele vai ter que decidir diminuir o número do rebanho ou arcar com os altos custos. Mais de 80% dos municípios gaúchos, o que representa mais de 400 cidades, já decretaram situação de emergência. A Defesa Civil mantém o alerta máximo para todo o estado porque as chuvas da semana passada não foram suficientes para preencher os reservatórios e aumentar o nível dos rios. Você, síndico, devido ao momento em que estamos passando, deseja reduzir a taxa condominial e aumentar a segurança do seu condomínio? A Protec Portaria Remota pode ajudar. A Protec Portaria Remota é uma empresa especializada em portaria remota atendendo Sorocaba e região. Solicite uma apresentação online em nosso site www.grupoprotec.com. Protec com Q de qualidade. Ou entre em contato pelo nosso telefone 15 3359 4142. Protec Portaria Remota. Trânsito. 18 horas 11 minutos, informações do trânsito no oferecimento Gemad Madicentro, um grupo sólido especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil. Gemad Madicentro, em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838 no Jardim Bertanha, telefone 4009-5200. Bom, nós estamos hoje na CCO, que é o Centro de Controle Operacional de Trânsito da URBS. Aqui a gente visualiza, são mais de 80 câmeras apontadas para as principais vias de Sorocaba. Eu vou dar um destaque para a zona norte da cidade. Nós vemos uma Sorocaba com trânsito já na sua normalidade, eu diria assim, porque muitos pontos de lentidão, muito trânsito, um fluxo de trânsito bastante intenso na cidade. Como eu falei, na zona norte de Sorocaba, é um ponto bem crítico do trânsito em função das obras do BRT lá e também em função do alto fluxo de trânsito. Itavuvu, na área de transferência de ônibus, é um trânsito bastante lento. Itavuvu com a Atanásio Soares, também um trânsito bastante complicado. O cruzamento entre as avenidas Itavuvu e Ipanema também com trânsito bastante intenso. A Avenida Adão Pereira de Camargo com a Avenida Pérsico de Souza também recebe um fluxo de trânsito bastante complicado. Lembrando que esse caminho, o motorista saindo da zona oeste de Sorocaba, da General Carneiro, afetando Humberto de Campos, chega nesse cruzamento da Avenida Adão Pereira de Camargo com a Pérsico de Souza e vai enfrentar, sim, um trânsito bastante intenso naquele trecho ali. Falando da zona oeste de Sorocaba, General Carneiro também com pontos de lentidão, principalmente no sentido da Armando Panunzio. Falando um pouco da região central de Sorocaba, o centro passa por obras, Miranda Azevedo e a Padre Luiz também passam por obras. A gente observa aqui a Miranda Azevedo uma certa lentidão para quem vai para a Avenida Afonso Vergueiro. Falando da Afonso Vergueiro, também com o trânsito fluindo um pouco melhor pela Afonso Vergueiro, ali nas mediações da Praça da Bandeira. Avenida Dom Aguirre, falando da Dom Aguirre também com seu trânsito normal de uma sexta-feira à noite, com vários pontos de lentidão, principalmente para quem segue no sentido do centro, através da Avenida Dom Aguirre, vai enfrentar uma certa lentidão. É um trânsito bastante intenso por lá também. Falando do Alto da Boa Vista, a Avenida Carlos Reinaldo Mendes com a Avenida 13 de Março, um fluxo tranquilo de trânsito ali, bastante intenso o trânsito, porém não há pontos de lentidão, pelo menos naquele trecho ali. Adriana Sartini para o Jornal da Band. E colocar a participação do nosso ouvinte. Já estamos em conexão também com a prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho. A pergunta que o sorocabano quer saber, que Sorocaba é essa a partir do dia 1º, na sequência nós já vamos conversar com a prefeita. Vamos colocar a participação do nosso ouvinte, vamos abrir o microfone da Band, participação do ouvinte, final do telefone 2494, assim como a moto repórter Adriana Fratini já falou de trânsito intenso em alguns pontos. Nosso ouvinte que está enfrentando esse trânsito agora, manda o recado. Boa noite, Lucas. A Ipanema está travada aqui, ó. Até às
as laterais aqui, estão tudo travado aqui, não anda, o trânsito não anda, parado mesmo. Tenha uma boa noite, muito obrigado. Boa noite ao senhor, mandando recado, Antônio Salvador, mandando recado para cá, final telefone 2494. Um bom caminho ao senhor. Muitíssimo obrigado pela audiência. A Gemad Madicentro é um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, como painéis de madeira, acabamentos, ferragens, maquinários, entre outros, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil, atendendo plenamente as demandas dos projetos de profissionais da área e dos consumidores finais, garantindo criação de valor e a sustentabilidade. Gemad Madicentro, em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838, Jardim Bertanha. Fone 40095200. Consulte Gemad Madicentro. Cidade. 18 horas 15 minutos. Informações da cidade de Sorocaba no oferecimento de Escritório São Bento. Escritório Contábil São Bento. Contabilidade em geral, assessoria em abertura de empresas e um amplo trabalho de planejamento tributário. Avenida Pereira da Silva, 1500, no Jardim Santa Rosália. Anote o telefone do Escritório Contábil São Bento. 32348560. Escritório Contábil São Bento. O contador é o selo de garantia da sua empresa. 18 horas e 16 minutos. Quem nos assiste, esse é o rádio, o novo rádio, por isso eu posso dentro do estúdio da Band FM falar. Quem nos assiste já observa a tela dividida com a prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho. Prefeita, antes de qualquer questionamento, obrigado pela presença da senhora ao vivo, também nessa conexão não só de áudio, mas nessa conexão de vídeo também com os nossos ouvintes e os nossos telespectadores. Obrigado mais uma vez, prefeita. Boa noite, a senhora. Boa noite, Lucas. Boa noite, Castor. Boa noite a toda a equipe da Band FM. Boa noite aos ouvintes. Eu que agradeço poder participar do programa com vocês. É sempre importante conversar com a prefeita da cidade de Sorocaba. Mas, prefeita, eu diria que hoje ainda é muito mais importante que a senhora, dando essa entrevista ao vivo para o Jornal da Band, numa sexta-feira, onde muitos questionamentos estão no ar. E o que vai acontecer com a cidade de Sorocaba a partir da próxima segunda-feira? O que quis dizer o governador na segunda-feira, que na quarta-feira, melhor dizendo, que na segunda já pode abrir? Pode abrir o quê? Pode abrir de que forma? E esse é o meu primeiro questionamento, minha primeira pergunta à senhora. Que segunda-feira vai ser a de Sorocaba? O que pode abrir? O que ficou acertado? O que ficou conversado, prefeita? Lucas, a questão de um mês, nós estamos participando do Conselho Municipalista, que foi formado pelo governador do estado, para que 16 prefeitos que presidem as regiões administrativas, eles estivessem, juntamente com o governo, trabalhando em termos de retomada de atividades econômicas, passando para o governo do estado a realidade dos municípios, das regiões administrativas de saúde. Sorocaba pertence à DRS 16, Departamento de Região da Saúde 16. Somos em número de 48 municípios e passamos o plano regional após discutirmos com alguns prefeitos, tivemos reuniões, inclusive, a questão de 2 semanas aqui com os prefeitos da DRS 16, e agora, foi ontem, o governador do estado apresentou o Plano São Paulo, o plano de retomada das atividades comerciais, considerando a regionalização. Então, Sorocaba foi inserida na Zona 2 ou Fase 2, que eles denominam fase de controle, e autoriza a abertura de comércio de rua, shopping, escritórios, concessionárias, pelo período de 4 horas. A confirmação do período veio na edição do decreto estadual que foi publicado ontem à noite. Então, a partir de segunda-feira, dia 1º, nós autorizamos em decreto que está sendo elaborado e será publicado no Jornal do Município, ainda hoje, a reabertura dessas atividades econômicas, porém com horários diferenciados para evitar aglomeração no transporte público e nas próprias vias públicas.
Então, eu farei mais um questionamento à senhora e também colocar nessa conversa, nessa entrevista, o jornalista Adriano Castor e também o jornalista Paulo Roberto Júnior. Mais um questionamento da minha parte. A senhora pleiteava, e até foi uma fala minha no jornal ontem, e se a senhora tem esses números, e ninguém melhor do que a senhora, junto com os seus secretários, para conhecer a realidade de Sorocaba e os números da cidade de Sorocaba, para confrontar esses números com os números que são passados ou que o Estado tem ou tinha em mãos. E falava que se a senhora tinha essa visão, tinha que brigar por isso. Meu questionamento é esse. Nessa questão de tentar subir um patamar, sair de uma fase 2 e ir para uma fase 3, isso foi apresentado ao Estado? Como o Estado respondeu isso para a senhora? Bem, acabamos de enviar um e-mail com um ofício ao governador, ao secretário estadual de saúde e ao secretário de desenvolvimento regional, apresentando o relatório circunstanciado da Secretaria Municipal de Saúde com as taxas dentro dos indicadores que o próprio Plano São Paulo, o próprio governador de São Paulo, o governo de São Paulo, entabulou, de forma que, dentro desses indicadores, como, por exemplo, taxa de ocupação de leitos, UTI Covid, taxa de UTI Covid a cada 100 mil habitantes, diferença dos casos confirmados nos últimos 7 dias em relação aos 7 dias anteriores, assim como o número de óbitos. Então, segundo o relatório que foi firmado na data de ontem, aliás, ontem à noite, pela Secretaria de Saúde, nós estaríamos inseridos na zona de risco ou fase 3, o que permitiria maior flexibilização no horário de funcionamento das atividades comerciais, passando de 4 a 6 horas, e também a abertura de outros tipos de estabelecimentos comerciais. Nós enviamos a questão de 40 minutos, um ofício com os relatórios da saúde para comprovar que os nossos números hoje, veja bem, na data de hoje, os nossos índices autorizariam que Sorocaba estivesse inserida dentro da zona de risco ou fase 3. Colocar na conversa também, às 18 horas e 22 minutos, Paulo Roberto Júnior, também nessa conexão, para fazer o questionamento à prefeita Jaqueline Coutinho. Boa noite mais uma vez a você, Paulinho. Boa noite, Lucas. Boa noite à prefeita Jaqueline Coutinho. Bom, prefeita, a gente está vivendo esse drama, né? Esse drama da economia, esse drama da saúde. Então, a senhora tem que equilibrar uma pressão muito grande política também, de vários setores, são muitas reuniões, precisa abrir isso, precisa abrir aquilo, mas não pode abrir, o vírus está aí. Queria que a senhora falasse primeiro sobre isso, sobre essa pressão, que às vezes não é até uma pressão maldosa, mas é uma necessidade de todos trabalharem, todos buscam o seu melhor espaço nesse momento, mas o vírus está aí. Então, como é que é trabalhar com essa pressão, prefeita, nesse momento? Paulo, boa noite a você. A sua colocação é muito pertinente. De fato, a nossa maior preocupação e a diretriz principal da Prefeitura de Sorocaba é a preservação de vidas, salvaguardar a saúde das pessoas, com as ações que estamos adotando na área de saúde, que são ações responsáveis, coerentes, lúcidas, mas efetivamente, veja que desde o dia 16 de março, a economia está estagnada, desde o nível federal, estadual, até em nível municipal. Então, por conta dessa estagnação, muitos empregos se perderão, muitos comércios, infelizmente, muitos estabelecimentos comerciais não terão como se sustentar por conta de todas as perdas que estão sofrendo, sem vendas, sem condição de manter o comércio e manter seus empregados. E é importante também, Paulo, a gente esclarecer que não só os comerciantes, os trabalhadores informais, a população como um todo está sofrendo com esse desequilíbrio, né, econômico que surgiu, a questão de quase 3 meses,
por conta do fechamento das restrições que foram impostas pelo governo estadual e municipal e federal. E veja que Sorocaba já teve uma perda de arrecadação em abril de mais de 33,66%, o que equivale em abril menos 42 milhões e 600 no nosso orçamento. Então, era uma receita que se previa, ou seja, um ingresso de 42 milhões e 600 mil no orçamento público que não ocorreu. Isso em abril. Veja que em maio, que estamos fechando, será pior, né? Então, se não houvesse essa retomada, essa necessária, esse sopesamento, esse equilíbrio entre as necessidades da mantença da saúde, das precauções, das providências, no sentido de manter o isolamento, mas também a economia não pode ficar como está. Né? Hoje o Brasil sofre uma situação de grave risco, pois a previsão dos organismos internacionais e nacionais na área financeira econômica é que teremos aí mais de 2 anos para tentar retomar aquilo que já estávamos numa situação complicada. Uma taxa de desemprego muito grande, uma economia frágil, que nos últimos anos vinha tentando ter uma retomada, um up, e agora, por conta da pandemia, infelizmente, o Brasil e Sorocaba está sofrendo muito. Então, com essa reabertura gradual, ainda muito pequena, mas é o que, no momento, é racional se fazer. Muito embora Sorocaba esteja solicitando ao governo do estado que possa ter uma abertura maior. Agora, Lucas, só mais uma colocação à prefeita. A senhora falou de especialistas em economia e os especialistas em saúde também falam que o grande pico no Brasil, de uma forma geral, vai ser o mês de julho. Então, com a retomada da economia, que é uma necessidade, hoje o PIB caiu no primeiro trimestre 1,5%, a estimativa é que no segundo possa chegar a 10%, então nós vamos ter dias difíceis economicamente falando. Mas Sorocaba, com relação a doença estará preparada para este pico da doença, que pode ser no mês de julho? Veja que o pico da doença, que pode ser no mês de julho, segundo projeções, nós também já tivemos projeções que seria logo após a Páscoa, depois que seria no início de maio, meio de maio. O que a gente observa, Paulo, isso é inegável, é que o número de casos aumentou muito na última semana, assim como o número de óbitos no Brasil. Em Sorocaba, nós temos uma certa equalização, vamos dizer, uma estabilidade no número de mortos. Hoje nós temos 43 óbitos por conta da Covid desde o dia 17 de março, praticamente 3 meses. Mas o número de casos que estava subindo em torno de 8, 9 por dia há 2 semanas atrás, nos últimos dias começou a subir mais. Hoje, por exemplo, nós tivemos 60 casos confirmados. Mas veja, 60 casos confirmados é por conta também da maior testagem, mas não significa que são 60 pessoas que estão internadas, que estão em leitos hospitalares. Isso é confirmação de casos. Por exemplo, hoje nós não tivemos nenhuma internação por conta do Covid, nem em UTI, nem em leito de enfermaria, assim como não tivemos nenhum óbito na data de hoje, e internados em leito de isolamento, inclusive, tivemos 2 pacientes a menos. Então, o que a gente espera é que, com o número de leitos que nós contratualizamos, não estamos falando de Estado, né? Porque o Estado disponibiliza hoje 30 leitos de UTI no Adib Jatene para 48 municípios da DRS, do Departamento Regional de Saúde 16. 30 para 48 municípios. Sorocaba se acautelou e fez a contratualização e hoje temos mais de 30 leitos de UTI, fora os leitos que são, hoje na primeira fase, 22 leitos no hospital de campanha
com a possibilidade de se ampliar até 84 leitos, fora os 30 leitos de enfermaria que temos na Santa Casa. Então, veja, com relação a número de leitos disponibilizados, Sorocaba fez sua lição de casa. O que a gente espera é que não precise ocupar todos esses leitos. 18 horas e 30 minutos, já agradecendo a prefeita também por esse tempo dado ao Jornal da Band. Estamos estendendo um pouquinho mais, peço só um pouquinho mais de paciência, senhora prefeita, colocar na conversa também o jornalista Adriano Castor, para que possa fazer o questionamento à senhora. Boa noite, Castor, mais uma vez. Boa noite, Lucas, boa noite a todos, boa noite, prefeita, muito obrigado por atender o jornalismo da Band. Eu tinha uma pergunta formulada, mas a senhora acabou na sua resposta passando um número que ainda não foi divulgado. A senhora já tem os novos números, então, do coronavírus em sua mão, porque 60 novos casos não era um número que ainda não foi divulgado para a Secretaria de Comunicação. Antes de eu fazer a pergunta que eu já tinha formulado, por favor, a senhora pode passar esses números para nós? Do dia 17 de março até hoje, nós temos 930 casos confirmados. Não são pessoas internadas, não são óbitos, são casos confirmados por testagem. Em óbitos confirmados desde o dia 17 de março, 43. E hoje nós tivemos um aumento de 60 casos confirmados. Nenhum caso de internação em UTI, nem em leito de enfermaria. Mas importante, Castor, a gente pontuar, e não falei, eu agradeço a você, a gente está podendo ter essa conversa, faz tempo que a gente não se vê, estou com saudade de você, mas os casos vêm aumentando no Brasil nos últimos dias, né? Não só casos confirmados, como óbitos. Ontem foram 1.186 óbitos, anteontem mais de 1.000 óbitos, e isso vem num crescente nos últimos dias. Eis porque, mesmo que estejamos pedindo, solicitando ao Estado que possamos evoluir para a fase 3, evidentemente, se em Sorocaba a gente constatar que a taxa de ocupação de leitos está chegando num nível de alerta, ou seja, a taxa de ocupação está aumentando, o número de óbitos também está aumentando, essa solicitação a gente vai suspender. No momento, ela tem justificativa, e Deus queira que continue tendo. Prefeita, a minha pergunta é simples, a senhora teve reunião, na verdade, acho que é difícil eu falar quando a senhora não teve reunião, a senhora está tendo reunião constante, pelo menos nesses últimos 2 dias, reunião com empresários de shopping, reunião com o pessoal da Associação Comercial, pessoal do Comércio do Central, reunião com o seu secretariado, reunião com o pessoal das igrejas, e hoje saiu um decreto que a senhora libera a atividade das igrejas com algumas restrições e, ao mesmo tempo, prefeita, gostaria que a senhora falasse a respeito desse decreto, estas restrições, e falar um pouquinho também das restrições aos shopping centers, porque eles apresentaram uma proposta vindo da Associação Brasileira de Shopping Centers, falando a respeito de horário reduzido, e eu acredito que isso é a dúvida de muita gente, prefeita. Como que vai funcionar a igreja, como que pode funcionar o shopping? Gostaria que a senhora explicasse para nós. Bem, com relação às igrejas, muitas pessoas podem falar, mas está abrindo as igrejas no momento em que existem mais casos. Não, abrindo, as igrejas já estavam abertas, havia sido suspenso no decreto municipal as atividades em público, porém, a legislação federal e o próprio decreto estadual nunca inviabilizou que houvesse essas reuniões. O município que poderia restringir mais ou adotar medidas restritivas maiores, entendeu que naquele momento era necessário suspender as atividades. Agora estamos nos adequando ao que a legislação permite. Então, as pessoas às vezes confundem, não têm muito conhecimento e falam, nossa, mas que absurdo abrir as igrejas. Em primeiro lugar, a abertura, ou melhor, a possibilidade da realização de cultos e missas é previsto em lei federal e estadual, e agora municipal também. E vejam que
O direito à liberdade religiosa é algo constitucional, né? Praticamente é um mandamento constitucional e não seria justo, principalmente nesse momento em que as pessoas se encontram com uma fragilidade emocional, psicológica, elas não pudessem recorrer a esse momento de oração, de exposição e enaltecimento da fé, é até um suporte não só espiritual, mas também do ponto de vista de saúde, é salutar. Evidentemente, as igrejas e templos evangélicos, eles devem seguir o que vai sair agora, vai ser publicado no Jornal do Município, um decreto restritivo, no sentido não da liturgia das missas, dos cultos, da celebração, mas muito restritivo com relação aos procedimentos de saúde que obrigatoriamente deverão ser adotados. 18h36, estamos conversando com a prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho. Prefeita, até para facilitar a vida da senhora e para ter o controle desse tempo, eu sei que a senhora tem tantos outros compromissos ainda hoje, vou fazer 3 questionamentos, seriam tantos outros, farei 3 questionamentos na sequência para que a senhora tenha esse controle do tempo e possa se policiar aí para encerrar essa entrevista. O primeiro questionamento que eu faço à senhora enviaram, a senhora disse no início da entrevista, cerca de 40 minutos, a São Paulo, um e-mail com o pleito de Sorocaba, baseado em números, para sair da fase 2 e ir à fase 3. Meu questionamento, se a resposta for negativa, se a senhora aceita a resposta negativa ou se buscaria a justiça para que esse pleito fosse atendido. Se isso é viável, é possível. Questionamento 1. Questionamento 2, peço só um reforço àquilo que a senhora já passou aqui, em termos de segunda-feira, não dá para citar todos os casos, mas principalmente casos do comércio, por exemplo, o que pode funcionar, que horário, como vai ser na segunda-feira, só lembrar de forma didática isso. E o terceiro questionamento à senhora em meio a todo esse momento de pandemia, lives foram feitos, vídeos foram feitos, questionamentos foram feitos das finanças ou da ação, da aplicação das finanças de Sorocaba em um tempo de pandemia. Como a senhora recebeu tudo isso? Recebeu apenas como uma crítica ou foi além ao ponto de precisar buscar justiça em algum caso específico? Eu vou começar de trás para frente, pode ser? Claro que sim. Com relação a essas manifestações, seja em live, em vídeo gravado, ou mesmo em postagens nas redes sociais, evidentemente está dentro da manifestação do cidadão, dentro do espírito democrático do direito que permite a livre manifestação. Mas, evidentemente, quando essa manifestação ela exorbita os limites legais ou aquilo ou infringe normas legais, toda vez que isso acontecer, pode ter certeza que nós recorreremos à justiça para que isso fique claro, explicado, até porque, com relação às finanças, ou melhor, os gastos em relação à pandemia, à Covid, nós temos no portal de transparência todos os gastos, nós temos até um ícone voltado à Covid, aos gastos da Covid. Nós também, a partir da semana que vem, estaremos encaminhando semanalmente ao Ministério Público, ao GAECO, toda a planilha de gastos com Covid desde o primeiro dia em que foi declarado o estado de calamidade, seja gastos com contratualizações, licitações ou, inclusive, com doações, de forma que nós agimos de uma forma, de maneira muito transparente, muito clara, muito compatível às normas daquilo que dizemos que é a moralidade administrativa. Nós não temos, em absoluto, que nos desviar disso, ou omitir, ou ocultar, ou tergiversar sobre isso. Com relação às atividades que podem abrir a partir de segunda-feira, são o comércio de rua e galerias de rua, que podem abrir das 9 às 13 horas. Os shopping centers,
que podem abrir, que terão autorização para funcionamento das 15 às 19 horas. Escritórios em geral, imobiliárias, concessionárias poderão abrir das 15 às 19 horas. Por quê? Porque fazendo essa alternância de horários de abertura e fechamento, a gente vai evitar aglomeração no transporte coletivo e nas próprias vias públicas. E lembrando que também já solicitamos e determinamos a URBS, que nos apresentou um relatório técnico. Na reunião de hoje, tivemos durante toda a manhã até as 14 horas da tarde, reunião com os secretários e presidente da URBS e controlador geral, e estabelecemos que a frota ela passa a rodar com 50% dos veículos, dos ônibus. De 40% passa a 50%, sempre priorizando ou remanejando carros para os horários de pico. E tem mais uma pergunta que eu não lembro qual é. Foi a primeira pergunta, sem problema algum, prefeita. Se a resposta de São Paulo for negativa à solicitação de Sorocaba para mudança de fase, se a prefeitura pode, por exemplo, buscar a justiça para ter esses números, vamos dizer, aceitos, no caso, nessa situação. Bem, se os nossos indicadores de saúde, taxa de ocupação de leitos, número de óbitos e número de casos, eles estiverem dentro de patamares aceitáveis, ou melhor, se mantiverem, porque até o presente eles estão. Se mantiverem dentro de patamares estáveis, não tivermos saturação de leitos, seja clínico, seja de UTI, não tivermos um aumento no número de óbitos e, eventualmente, tivermos uma resposta negativa ou não condizente com o nosso pedido, nós pensamos sim em recorrer ao Poder Judiciário. Quero agradecer à prefeita, você que nos ouviu ou você que nos assistiu. Estou dividindo tela com a prefeita de Sorocaba, uma longa entrevista, mas prefeita, importantíssima nessa hora. Nós agradecemos a senhora, afinal de contas, estamos na sexta, o chamado dia útil, chamando já para segunda-feira e a senhora trazendo importantes esclarecimentos. E já reforço, essa entrevista na íntegra, em áudio e vídeo para você, na sequência também disponibilizada, ela fica disponibilizada no nosso Facebook para que você possa acompanhar essa entrevista. Prefeita, obrigado mais uma vez por esse contato com a população de Sorocaba através do microfone e também do vídeo da Band FM Sorocaba. Eu que agradeço, Lucas, e também quero já dar essa notícia que a partir da semana que vem, as casas do cidadão, todas as casas passam a abrir, evidentemente são reabertas para atendimento ao público, evidentemente mantendo os protocolos de saúde para evitar a propagação da doença. Nós estamos, inclusive, editando um decreto nesse sentido, assim como também a partir da semana que vem, em data a ser definida, nós estaremos retomando o atendimento ao público no Paço Municipal e nos órgãos descentralizados, sempre adotando as medidas de prevenção para evitar o alastramento da doença. 18h43, conversamos ao vivo, uma longa, mas importante entrevista com a prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho. Você ouviu essa entrevista aqui no Jornal da Band. Também agradecemos às muitas pessoas que estão assistindo ao Jornal da Band, seja pela nossa transmissão no Facebook, seja pela nossa transmissão no novo app, seja pela transmissão no novo site da Band FM, você acompanhando. E reforço, essa entrevista vai estar na íntegra. Estou com dúvida que horário pode abrir. A prefeita agora foi muito didática nesse final da entrevista, falando a respeito dos horários de funcionamento, por exemplo, de comércio de ruas, de concessionárias, tudo isso, essa entrevista fica no nosso Facebook, essa entrevista também vai para o nosso YouTube, para o 102 Play, que é o canal da Band FM no YouTube, claro, para que você não perca nenhuma informação.
Escritório São Bento. Qualidade, responsabilidade e agilidade. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Planejamento para redução das cargas tributárias. Escritório Contábil São Bento. Há 50 anos, garantindo a tranquilidade de cada cliente. Avenida Pereira da Silva, 1500, Santa Rosália. Telefone 15-3234-8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. Extrapolamos todos os horários do Jornal da Band de hoje, mas é por uma entrevista com a prefeita de Sorocaba ao vivo aqui no Jornal da Band, trazendo esses esclarecimentos, inclusive falando, se for necessário, pode até buscar a justiça no que se refere à questão envolvendo os números da cidade, confrontando com os números que o Estado tem em referência à cidade de Sorocaba, e reforço essa entrevista à sua disponibilidade para que você possa assistir ou ouvir novamente pelo nosso Facebook. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. O mês de maio foi todo dedicado às mães, e ó, já chamem, vem muita novidade para o próximo mês, na próxima segunda-feira, já estamos falando de mês de namorados e tudo mais, também na Comp Autopeças. Você pensou? A Comp tem. E GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp 998622518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve e Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Ligue e faça a sua cotação. 3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Vamos pro comercial, tomar um café, um chocolate ou um cappuccino? Opções não faltam com a máquina de café da Lactus. Conheça, Lactus é com K que se escreve. Lactus, o sabor que conquista. Não saia daí, o Jornal da Band volta já. E aí, Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande está construindo meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo para Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15-3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Veterinários e pet shops existem pela cidade toda, mas um lugar que atende pequeno e grande porte e também animais exóticos não. Na Birds and Pets você encontra atendimento veterinário, medicamentos, rações, banho e tosa e muito mais para pets convencionais e não convencionais, como aves silvestres, répteis e roedores. E ainda, artigos para pesca, vacinas, exames, acessórios e tudo que seu bichinho precisa. Rua Aparecida 1565. Consulte o sistema de entrega gratuita. WhatsApp 15-99739-5157 ou ligue 3327-7822. Band FM Sorocaba 102,7. Você já pensou em arrumar seu carro e ainda ficar com dinheiro no bolso? A Comp Autopeças te ajuda. Parcele suas compras em até 10 vezes ou ainda adquira seu cartão de crédito Comp exclusivo com bandeira Visa Internacional. Nunca foi tão fácil deixar seu carro em dia. Anota aí, Avenida Paraguai 579 no Barcelona, ou pelo nosso WhatsApp 159-9124-2433 e também na Zona Norte, Rua Atanásio Soares 1830, ou no WhatsApp 159-9711-7933 ou acesse autopeças comp.com.br. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar. WhatsApp 15-998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar. Na Band FM, a cobertura das eleições 2020 é levada muito a sério. A melhor equipe do rádio em Sorocaba e região vai acompanhar tudo o que acontece para levar até você a informação imparcial, a notícia sem lado, toda a tradição do jornalismo Band FM Sorocaba e do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Boletins, entrevistas, debates e no dia das eleições, a cobertura da apuração voto a voto. Band FM Eleições 2020. A informação é nossa. A escolha é sua. Band FM.
FM. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Polícia. 18 horas 49 minutos. Informações do plantão policial. Moto repórter Adriana Fratini. Polícia Civil de Sorocaba, por meio do 2º Distrito Policial, desarticulou uma quadrilha especializada em roubos a residências. Essa quadrilha atuava na zona leste de Sorocaba e a prisão aconteceu durante a Operação W3R. Segundo o delegado de polícia responsável pelo caso, Dr. Mário Aires, os acusados costumavam agir com violência, fizeram mais de 20 vítimas, algumas foram amarradas e agredidas com coronhadas. Após 2 meses de investigações, com base nos indícios e provas colhidas, a autoridade policial representou pelos mandados de prisão, busca e apreensão dos investigados decretados pela Justiça. Mais de 20 policiais civis, coordenados por 2 delegados de polícia, apoiados por agentes do Grupo de Operações Especiais, o GOI, deram cumprimento às ordens judiciais que resultaram nas prisões e recuperaram itens roubados das vítimas. Depois de formalizadas as prisões, os homens foram encaminhados para uma unidade do sistema prisional e se encontram à disposição do Poder Judiciário. Os trabalhos dos policiais civis do 2º DP prosseguem no sentido de identificar e prender outros integrantes da quadrilha. Adriana Fratini para o Jornal da Band. Toda a credibilidade e tradição em jornalismo do Grupo Bandeirantes de Rádio ao seu serviço. Jornal da Band. Economia. Vamos direto com Paulo Roberto Júnior, passando a limpo a economia nesta sexta-feira, num oferecimento de Ox Comunicação. Ox Comunicação está atenta ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios. Cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale com a Ox. Desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo. Lojas virtuais completas no ar em até 48 horas. WhatsApp 991070302. Nas redes sociais, @OX Comunicação. Ox Comunicação, respirando criatividade, transpirando resultados. Boa noite mais uma vez, Paulinho. Boa noite, Lucas. Olha, Lucas, antes de falar exatamente sobre a economia, eu acho que vale a pena a gente dar uma repassada naquilo que disse a prefeita, principalmente com relação ao horário de funcionamento do comércio a partir da próxima segunda-feira. Então ficou claro, né, pelo que disse a prefeita Jaqueline Coutinho, que as lojas de bairro, comércio, né, no bairro e também no centro da cidade vão funcionar das 9 da manhã à 1 da tarde. E o shopping vai funcionar das 3 da tarde às 7 da noite. Assim como o shopping, os escritórios, imobiliárias e concessionárias de veículos vão funcionar nesse horário das 3 às 7. Então, o comércio, de forma geral, centro e bairro, funcionam das 9 da manhã à 1 da tarde, e os escritórios, as imobiliárias, as concessionárias e o shopping das 3 da tarde às 7 da noite. Foi o que disse a prefeita. Tem muita gente já entrando em contato, perguntando, é isso mesmo? Por enquanto é isso a partir da próxima segunda-feira. Com relação à economia, hoje a grande notícia ruim, com relação ao PIB, né? Encolheu 1,5% no trimestre, cai a um patamar lá de 2012. Esse resultado, Lucas, deixa o país à beira de uma recessão, essa é a palavra, à beira de uma recessão, e a economia vai precisar reagir. Só que em momentos como esse, a história mostra que a economia não reage assim, né? Ela leva um certo tempo. Então, realmente, teremos dias difíceis, principalmente a partir do segundo semestre. O Brasil fechou 860 mil vagas de empregos formais no mês de abril. É o pior abril em 29 anos. E a população ocupada teve uma queda também recorde, uma taxa de desemprego, como falamos ontem, de 12,6%. E este efeito meteoro pode ainda piorar, né? Derrubando o PIB ao patamar, ao índice de 10% no segundo trimestre. O único setor que sentiu menos, né, foi o setor do agronegócio, que fechou em alta o primeiro trimestre e vai ter que alavancar o Brasil, né, o agronegócio, porque ele vai ter que fazer por ele, como tem feito, e principalmente a questão da indústria, que teve queda absurda, assim como o comércio. Então é o agronegócio que vai sustentar o Brasil aí, pelo menos neste ano, até o final deste ano, é o agronegócio. Hoje, a Receita Federal já começou a pagar o primeiro lote da restituição do imposto de renda, né? Base 19, exercício
2020. A declaração foi adiada o prazo até o dia 30 de junho e 50% das declarações já foram entregues. Aí um total de mais de 33 milhões que são esperadas. E hoje a Receita Federal pagou 2 bilhões de reais em restituição para mais de 900 mil contribuintes. Quero destacar também, Lucas, que o dólar fechou em queda a semana, em queda de 0,85, foi cotado hoje no fechamento a R$ 5,34, acumula uma baixa no mês de 1,79%, mas uma alta expressiva no ano, né? O dólar tem 33,08% de ganho, o dólar de janeiro até maio. A Bolsa hoje fechou em alta de 0,82%, fechando aí a 87 mil pontos, mas a Bolsa, quem investiu na Bolsa, está perdendo aí 24,42%, é a perda da Bolsa de janeiro até agora, o dia 30 de maio, 29 de maio hoje, portanto, 24% de queda na Bolsa de Valores. Teremos dias difíceis, muito trabalho, talvez muita gente se ajudando, essa é a grande verdade, né, Lucas? Mas teremos, sim, dias difíceis com relação à economia nos próximos meses, Lucas Pedroso. Obrigado mais uma vez, Paulo Roberto Júnior, fechando a semana, passando a limpo o cenário da economia. A Ox Comunicação está atenta ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios, porque cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale com a Ox. Desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo. Lojas virtuais completas do ar em até 48 horas, com total controle das vendas e uma assessoria completa em redes sociais. Fale com a Ox. Neste momento, com planos flexíveis para ajudar você, empresário, a se comunicar melhor. WhatsApp 15991070302 ou pelas nossas redes sociais, @OX Comunicação. Vamos pro intervalo, Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. Você pensou? A Comp tem e GetSolve, seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve e Casa Grande, constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos no mercado. Não saia daí, o Jornal da Band volta já. A Band FM está junto de você para superar essa fase da pandemia do coronavírus. Cada um tem que fazer a sua parte e seguir todas as recomendações de limpeza das mãos com água e sabão ou álcool em gel. Manter o distanciamento social, que é super importante. E agora, a lei na nossa cidade e no nosso estado vai sair de casa, tem que usar máscara para proteger você e todos os outros à sua volta. Por isso, nós vamos distribuir todos os dias durante a nossa programação e em diversos pontos da cidade máscaras da Band FM com camada dupla de proteção. Elas são laváveis e reutilizáveis. Só saia de casa se realmente precisar e quando sair, utilize a sua máscara. São milhares de máscaras personalizadas Band FM. Estar protegido com a Band FM é bem melhor. Band FM. E aí, Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande está construindo meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo para Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15-3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Você já pensou em arrumar seu carro e ainda ficar com dinheiro no bolso? A Comp Autopeças te ajuda. Parcele suas compras em até 10 vezes ou ainda adquira seu cartão de crédito Comp exclusivo com bandeira Visa Internacional. Nunca foi tão fácil deixar seu carro em dia. Anota aí, Avenida Paraguai 579 no Barcelona ou pelo nosso WhatsApp 159-9124-2433 e também na Zona Norte, Rua Atanásio Soares 1830 ou no WhatsApp 159-9711-7933 ou acesse autopeçascomp.com.br. Você está na Band FM 102,7. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar o WhatsApp 15-998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar.
Que tal uma bebida natural, refrescante, mas que faça bem para a saúde? Mas isso existe? Sim, Kombucha Cavita. Tem propriedades probióticas, é energizante e aumenta a imunidade. E tem mais, é fonte de vitaminas, sais minerais, antioxidantes e auxilia na perda de peso. Mas e o sabor? São 8 sabores: limão com gengibre, uva com hibisco, maracujá, abacaxi com pimenta, vita verde, uva branca e acerola. Uma delícia! Adquira pelo WhatsApp 15996464400 996464400. Nas redes sociais, procure por @Cavita Kombucha no Insta e Face. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Agora na Band FM, mude, vivendo a transformação com Ivana Bach. O comércio eletrônico vem crescendo em tempos de isolamento social. A maior parte das lojas físicas está fechada e o consumidor recorre à internet quando precisa de algum produto. A colunista Ivana Bach separou algumas dicas importantes para você manter seu comércio eletrônico atrativo. Boa noite, Ivana. Oi, Lucas. Boa noite a todos. A era da transformação digital democratizou o acesso às lojas virtuais, dando aos empreendedores a possibilidade de ampliar suas fronteiras na hora de vender os produtos. O e-commerce, porém, é uma atividade com algumas características bem específicas. Entendê-las é essencial para ter sucesso com sua loja virtual. Eu separei algumas dicas de um estudo do Sebrae. Primeiramente, conheça o seu público. Operar na internet possibilita colher informações sobre o serviço prestado por sua loja. Pode também ser importante para traçar um perfil dos seus clientes, como idade, sexo e faixa etária. Turbine suas redes sociais. É preciso entender como se destacar neste ambiente. Por exemplo, entender qual é a linguagem mais apropriada para cada rede social. Tenha um site atrativo e que funcione em qualquer tela, computador, tablet e smartphone. Não deixe o seu cliente esperando. Site lento é um convite para fechar a aba do navegador. A dica para o empresário é acessar o site com o olhar do cliente e, se estiver lento demais, entender os motivos do problema para solucioná-lo. Entregue no prazo. A concorrência é grande e o cliente tem pressa. Use métricas. Uma das vantagens de ter a loja em ambiente virtual é a disponibilidade de dados sobre a atividade dos clientes. Com poucos cliques, você tem acesso a quantas pessoas que visitam sua loja realmente compram. O abandono do carrinho, clientes que selecionam produtos, mas não finalizam as compras. E o valor médio de compra de um cliente em sua loja. Com base nessas informações, fica mais fácil tomar decisões para melhorar a loja, caso isso seja necessário. Eu volto segunda-feira no programa Mude, logo depois do Tamo Junto. Um ótimo fim de semana a todos e até lá. Você ouviu na Band FM Mude, vivendo a transformação com Ivana Bach. E eu faço um reforço. Essa coluna que você acabou de ouvir da Ivana, a de número 49, como o tempo passa, hein? O programa dela na próxima segunda-feira, depois do Tamo Junto e antes do jornal, é o programa de número 50. Entre, claro, programas que são às segundas-feiras e as colunas que são todos os dias, de terça a sexta-feira. Já essa parceria que veio para ficar entre Band FM e também a jornalista Ivana Bach. Essa coluna, como todas as outras colunas da Ivana, você confere no 102 Play Band FM, que é o canal da Band FM no YouTube. O caminho é fácil. Você vai, por exemplo, no aplicativo da Band, tem lá o botãozinho do podcast. Você vai no site da Band FM Sorocaba, tem lá esse caminho escrito 102 Play, que você pode ir para o YouTube da Band FM. Centralizamos nossos colunistas lá. Salete Romero, nossa colunista da segunda-feira, tá lá. Mari Siqueira, nossa colunista da terça-feira, também tá lá. Vídeos exclusivos, informações exclusivas, os jornais da Band na íntegra, também. Todos eles estão lá no 102 Play Band FM Sorocaba, que é o canal da Band FM Sorocaba, o novo canal da Band FM Sorocaba no YouTube. Coronavírus.
Coronavírus. O combate começa com informação. Vou trazer reforço de informação, afinal de contas, em primeira mão, a prefeita, num questionamento feito pelo repórter Adriano Castor, já atualizou os números de Sorocaba de hoje. Esses números já estão em nossas redes sociais, mas eu faço questão sim de atualizar agora para você. Você já teve essa atualização na voz da própria prefeita e agora o Jornal da Band também já recebeu por parte da comunicação da Prefeitura de Sorocaba. Casos confirmados em Sorocaba, 930, no último boletim eram 870. Mortes em Sorocaba, 43 confirmadas do novo coronavírus. Internados em Sorocaba, 34, o último boletim eram 30. E recuperados ou em recuperação em Sorocaba, 853. No último boletim, eram 797. Jornal da Band já vai chegando ao fim, mas claro, tem muita coisa ainda para passar para você. Tem um convite para fazer do nosso Instagram para você. E o nosso Instagram eu faço fechando, deixa eu ver, 19h05 em ponto, no Jornal da Band, finalzinho da edição desta sexta-feira, última edição da semana. 2 convites para você no Instagram. O primeiro, tá rolando lá uma promoção que é exclusiva do Instagram da Band FM, um churrasco para a família toda, mais regras, como participar, que é fácil, mas tá tudo lá no Instagram da Band. É só rolar as postagens na linha do tempo, que essa postagem foi feita lá e tá rolando essa promoção exclusiva do Instagram. E já fica meu convite para você também seguir o Instagram da Band FM Sorocaba, o @Band FM Sorocaba. No mesmo Instagram, eu já emendo, daqui a pouquinho eu também vou sair do Jornal da Band, vou para minha casa para poder acompanhar a live, o quiz live da Band FM, um comando, uma ideia que surgiu do Paulo Roberto Júnior e que ele tem executado com maestria, tem recebido convidados, a resenha tem sido legal, o quiz tem sido divertido, o Paulo escolhe não sei de onde ele tira, já perguntou, por exemplo, quantos pênaltis foi marcado em uma Copa do Mundo. Esse é o nível das perguntas no quiz da Band FM e fica esse convite para que você possa acompanhar a partir das 8 horas da noite de hoje. O convidado João Abelha, que Sorocaba conhece bem, ex-goleiro do São Bento, ex-goleiro do São Paulo, foi para o Japão com o Zico, técnico do São Bento, entre tantas outras equipes que também já dirigiu como técnico. Esse quiz marcado para as 8 horas da noite de hoje no Instagram da Band FM Sorocaba. O Jornal da Band fica por aqui, num oferecimento de Comp Autopeças. Você pensou? A Comp tem. E GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp 998622518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve e Casa Grande. Constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Uma excelente noite a todos e um ótimo fim de semana. O Jornal da Band termina aqui. A apresentação: Lucas Pedroso e Paulo Roberto Júnior. Reportagens de Adriano Castor e Adriana Fratini. Gerência de Mirtes Moraes. Direção-geral: Teodoro Mendes Júnior. Jornalista responsável: Lucas Pedroso. Boa noite e até a próxima edição.